Olá, pessoal. Bom, um grande prazer estar aqui com vocês, com o Marcelo, cara. Marcelo, vou te dizer uma coisa. Nós temos aqui um tema muito bacana sobre gestão e eu estou extremamente ansioso para aprender com você. Ah, Acho que o interessado número um aqui na conversa sou eu mesmo, Marcelo. E aí, como é que você e está? tá tudo bem, Luiz. Não, bom, é um assunto fundamental, né? Falar sobre liderança moderna, sobre gestão moderna. Afinal de contas, esse mercado competitivo que a gente vive exige realmente termos realmente líderes diferenciados. Mas é um prazer estar aqui com você, amigo. Muito bom. Marcelo, peço aí para você fazer uma apresentação pessoal aí para o pessoal que está chegando, falar, pô, mas quem é o Marcelo? Ah, então vamos lá, gente. Bom, primeiro eu quero fazer uma confissão. Eu não sou formado em educação física, sou formado em administração de empresas, né? Durante muito tempo passei a minha vida trabalhando no mercado financeiro. Fiz meu mestrado em marketing e em 1993 eu resolvi jogar tudo pro alto, vender o Fiat Uno que eu tinha na época e fui fazer mestrado nos Estados Unidos. Fui fazer mestrados em Washington, fiz meu mestrado em business em Washington de 93 a 95 e completei um sonho, que foi trabalhar na Disney. Trabalhei na Disney durante dois Pô, anos, legal, cara. pós-mestrado. Quando voltei para o Brasil, não queria voltar para o mercado financeiro, queria fazer uma coisa diferente e fui tocar uma empresa de motocicleta japonesa no Brasil, que é a Kawasaki. Faz motocicleta, jet ski, quadriciclo. Fiquei 4 anos tocando a Kawasaki. E nos últimos 20 anos, faço parte do time da BuddyTech, que tem 93 academias no Brasil, posicionada aí no segmento de high-end, trabalhando aí, acertando e errando, mas tentando entregar o melhor serviço para o cliente, né? Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse time que trabalha incansavelmente com foco no cliente e acho que vai ser assunto das nossas conversas, Luiz, hoje. Pô, que legal, cara. Então, tenho que fazer uma confissão aqui. Também não sou formado em educação física. Somos dois. Eu sou arquiteto e tinha um plano de fazer pós-graduação, né, especialização em arquitetura no exterior, e comecei a dar aula de natação. Eu fui nadador competitivo. E comecei a dar aula de natação. E vendi minha moto para montar a primeira academia também. Vendi minha moto, levantei um funding familiar, pai, mãe, quero montar uma academia, me ajudem aí. Que Então, bacana. de nadador e arquiteto, fui para a piscina Uhum. e realmente trilhei, né, ao longo de muitos anos, como eu digo, de manobrista, recepcionista e professor a vendedor e gestor, né? Então, é uma história bastante interessante Que também. bacana. E primeiro como empreendedor, investidor, tá certo? E gestor, e nos últimos anos como consultor, que justamente é a melhor escola. É, Sem a dúvida, gente sem deve só dúvida, assim, o mercado nos ensina muito. sem Porque dúvida. aonde você vai, sempre tem alguém com uma boa ideia. Isso é fato. E aí, pô, essa vida de você conviver com diferentes perfis, diferentes mercados, traz uma experiência incrível. E diferentes perfis de gestão, que é o Sem nosso dúvida. tema, tá certo? Então, É, assim, é. gestão. A gestão, ela transita do improviso ao profissionalismo, né? Acho que essa é uma característica. O nosso mercado é muito heterogêneo em relação à gestão. A gente vê, claro, empresas estruturadas, crescentes, profissionais, e, ao mesmo tempo, aquela transição de autoemprego para ter um negócio. E a gestão sofre, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um ponto importante. Eu costumo brincar aqui dentro da Bodytech que o que se espera de um gestor moderno, de um líder moderno, né? E eu costumo brincar que, ou pelo menos pontuar, que eu acho que o gestor precisa entregar resultado, né? Com foco em pessoas, com foco em cliente, com foco em cultura, né? E por quê? Porque se você é um líder, você literalmente tem que entregar resultado. Entregar resultado, para mim, é mudar a empresa de um patamar para um outro patamar, levar a empresa de um patamar para um outro patamar, né? Agora, para entregar resultado, você precisa, putz, ter uma equipe engajada. E você consegue engajar a equipe quando você consegue
unir objetivos comuns, né? Quando você consegue explicar para onde a gente está indo, como é que a gente vai chegar lá, quais são os benefícios de chegar lá, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, cara? Entregar resultado, visão estratégica, compartilhar isso com todo mundo. Pessoas, né? O segundo pilar é o principal ativo de uma empresa. A gente trabalha no mercado de serviço, né? O ativo principal são as pessoas. Quem entrega a experiência são as pessoas da equipe, né? Cliente, obviamente, o foco principal. E cultura, porque no final das contas é o conjunto de crenças, de valores, de princípios que, compartilhado pelos nossos times, padronizam as atitudes, os comportamentos. Então, eu acredito muito, Luiz, que assim, um líder ele precisa estar focado em entregar resultado. Ele precisa, e para isso ele precisa ter, pô, equipe engajada, e depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre identificar, capacitar, reter talento, processo de sucessão. Cara, foco no cliente, porque uma pesquisa bacana que outro dia eu estava vendo, da Bain Company, mostrando que 80% dos clientes satisfeitos estão predispostos a trocar de empresa. E por que estão predispostos a trocar de empresa? Porque não estão encantados. Então, quando você encanta um cliente, esse cara passa a ser evangelizador, ele passa a ser formador de opinião. E no mercado de serviço, no mercado de academia, a melhor forma de trazer um novo cliente é a indicação de um amigo, né? Então, não tenho dúvida disso, né? Uma outra pesquisa bacana também da Gather Group mostra que 92% confia mais na recomendação de um amigo do que numa propaganda. Se eu posso estar Sim, pensando em comprar uma claro, televisão, aí eu fiz uma claro, pesquisa na internet que Samsung claro. é a melhor marca. Pastor, você, que é amigo meu há um tempão, fala, Viana, que Samsung, cara? Compra uma LG, que eu vou ter mudado a minha opinião, pela crença Com tua, né, cara? certeza. Então, eu acho que esses são pilares importantes de um líder moderno que a gente tem que procurar é, ser e, ao mesmo tempo, formar, né? Que é foco em resultado, foco em pessoas, foco em cliente e foco em cultura. E cultura aqui eu estou falando, amigo, de eficácia operacional, inovação, meritocracia, transparência, né? Sim, sim. Vamos falar assim, todos os corolários, todos os princípios que norteiam uma organização de sucesso, sabia? Acho que é meio... Bom, isso muito bacana e vou compartilhar aí com vocês as imagens que me vieram enquanto você falava. A primeira é a certeza de que nós estamos num negócio, digamos assim, que ele tem como base relacionamento, e é relacionamento 360 graus. Então, a gente, ninguém tem a competência de fazer isso sozinho ser um sucesso. Nós vivemos, dependemos e vivemos por pessoas, desde os nosso time aos clientes. Então, é um negócio que tem um pilar. É claro, nós estamos num segmento que tem como consistência ou como um dos grandes alavancadores o relacionamento, a qualidade no relacionamento, o profissionalismo no relacionamento. E aí, enquanto você me falava, veio uma imagem que assim de uma coisa que é o equilíbrio entre o cérebro racional e o cérebro emocional. Porque quando a gente fala em relacionamento, o que eu vejo? Muitos gestores 100% emocionais. Pô, é legal, não é? Uau, Vamos vamos, lá! vamos lá, faca nos dentes. Ah, mas está caminhando para a direção errada e no ritmo errado, porque não tem o pensamento racional. Então, essa é uma questão que me chama muita atenção, que é esse desafio ao equilíbrio entre o gestor racional, que é o que cria a visão, define rumo, estabelece ritmo, colhe informação, compartilha, e ao mesmo tempo, numa empresa onde você é o gestor, gerente, você ser o líder emocional. Perfeito. E eu percebo muito dois perfis característicos. O gestor, proprietário de academia, racional, analítico e pouco emotivo. Ele tem uma lógica maravilhosa, mas tem um problema, as pessoas não acompanham. E existe o gestor 100% emoção que corre para cá, aí depois corre Claro. para lá. Faz É. sentido essas imagens que Não, vieram para mim? faz. Como que E- você vê isso? Não, E como que a gente pode ajudar isso no pessoal que está com a gente? Ou seja,
Vamos lá, dica do Marcelo. Cara, como é Cara, que você recomenda para uma pessoa equilibrar cérebro emocional com racional? Qual é a receita disso? Quantas é, colheres de cada? eu não sei exatamente quantas colheres de cada, mas eu acho que você colocou duas pontas importantes. Quando a gente fala de líder, e aí a gente pode lembrar alguns líderes antigos aí que a gente pode só remeter, mas eu acho que assim, o lado de inspiração, de Sim. vamos chegar lá é importante, né? Tem um líder que eu adoro, né? Eu tenho vários líderes que a gente vai poder comentar aqui, mas, por exemplo, Alexandre o Grande. Putz, esse cara nasceu, Uhum. cara, 300 anos antes de Cristo e saiu da Macedônia e falou, galera, vamos sair daqui, vamos conquistar puta, a Índia, o Egito e tudo mais. Então, o lado da inspiração, eu acho que tem que ter, sem dúvida Cara, nenhuma. Cara, legal. vamos chegar nesse lugar, a vantagem de chegar nesse lugar é esses benefícios, o caminho que a gente vai seguir é esse aqui e toda a parte analítica eu acho que é fundamental, né? E no nosso caso de academia, você é expert nisso, Luiz, pô, tem tantos indicadores bacanas, né, cara? É indicador de Sim. retenção, indicador de cliente novo, de renovação, de resgate, de percentual de receita de personal, quanto a gente está gastando com pessoal, ocupação, manutenção, serviço de terceiro, tem tantos indicadores bacanas para a gente performar. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, então a base analítica eu acho que ela tem que ter porque ela dá solidez, né? Se você não mensura, você Uhum. obviamente não vai chegar a lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente acredito que o líder também tem que ser, tem que ter, tem que passar inspiração, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar um cara mais moderno aí nosso aqui, você pega um Steve Jobs. Pô, quando você lê a biografia do Steve Jobs, você vê as apresentações dele, você via ali com todo aquele perfil dele, um cara motivado em, pô, em revolucionar, né, em pensar diferente. Então, eu acho que o equilíbrio dos dois, ele é fundamental. Mas mais uma vez, eu acho que muita inspiração sem dados analíticos vai fazer você chegar a um lugar diferente do que você tinha imaginado. E muito dado analítico sem inspiração talvez faça você não ter seguidores o suficiente para levar Perfeito. você a fazer mais do que você espera, entendeu? Então, eu realmente acho que esse equilíbrio, acho que você tocou muito bem, Luiz. Eu acho que esse equilíbrio entre os dois, ele é fundamental. Assim, a base analítica, mas tem que ter inspiração. Você quer seguir um cara, você vai dar mais do que você daria quando você tem naquele líder uma inspiração que eu acho que é bacana. Acho que esse equilíbrio dos dois é bacana. Não sei se você concorda. Não, perfeitamente. Assim, eu vejo que é a maneira de você buscar o sucesso com menos esforço, eu Sim. diria. Sem o equilíbrio, você perde muita energia em caminhos errados. E muitas vezes você tem que fazer grandes mudanças porque você se desviou tanto que para voltar ao centro já é um grande esforço. Agora, uma questão bacana que você mencionou aí, que eu acho que vale a gente falar um pouquinho, é a questão de indicadores. E eu Uhum. conto para você o seguinte: uma Fala. das coisas que mais me fascina no mercado de academias, cara, nós temos indicadores muito claros. Então, assim, às vezes o pessoal fala, poxa, mas para que indicador? Para que isso? O nosso negócio, ele não é complexo. Não sei se você concorda comigo. Ele é trabalhoso. Concordo. É. Nós não estamos falando de tecnologia de foguete, porque, na verdade, a gente sabe todos os números que compõem o sucesso, sim ou não? Se a gente Sim. falar aqui, ó, vamos montar um dashboard que, se você olhar para ele, não tem como, você vai ser sucesso, o nosso mercado permite isso. Perfeito. Então, eu gosto muito da natureza do nosso trabalho, e talvez por isso que eu tenha me convertido num devoto do santo Excel Aham. lá no passado. Hoje já não é mais são os BIs, a inteligência artificial, mas Sim. cara, tudo começou do Excel. Sem dúvida. Cara, Sem porque é dúvida. o seguinte, a gente consegue ter uma visão muito clara dos números. E aí é uma característica assim interessante, né, de uma boa parte dos gestores no nosso mercado é não terem esse apreço É. por uma diretriz analítica, Não. que é fundamental. Né? É fundamental para você temperar a energia, para você definir rumos.
E basicamente é curioso, porque eu encontro no mercado dois perfis típicos. O que tem todos os números, e você pergunta para ele algum indicador, e ele fala: puxa, eu tenho, preciso procurar em que É, planilha está. Ou seja, não adianta. Ele tem, mas não sabe. E tem o que responde e diz: pô, não sei, não faço ideia. Aí é, fala: pô, caramba, como é que você toca o teu dia a dia? Então é nessa medida que eu vejo que esse equilíbrio entre racional e emocional é fundamental. Porque é é, daí que vem, cara, e que daí que vem toda a estratégia, né? Vamos falar um pouco sobre estratégia, né? Então, é. poxa, da onde vem a estratégia? Vem de uma determinada ação identificada por meio da análise de alguns indicadores. E aí é que a gente age, correto? Não, você tem toda a razão. É, concordo sempre com você. O desafio é como é que você transforma dado em informação, informação em conhecimento, Pô, conhecimento em cara, ação e ação muito em legal. avaliação para retroalimentar. E você colocou, Luiz, de uma maneira brilhante. Eu concordo com você. A gente trabalha num negócio que tem a beleza da frequência do cliente, né? Na média, os clientes vão 8, 9, 10, 12 vezes por mês na nossa academia. Diferente de uma pessoa que, quando compra uma motocicleta, compra a cada 3 anos. E a gente tem Sim, muita informação de indicadores de performance que ajuda no âmbito do crescimento da receita, no âmbito da análise de custo e despesa, no âmbito da análise da margem de resultado que a gente tem, no âmbito da margem de retenção de cliente. Então, assim, esses números, eles precisam, eles existem, e para uma boa gestão de um negócio de serviço, onde você tem uma compra recorrente, todo mês o cara está avaliando, cara, se ele continua ou não continua, porque afinal de contas ele tem o poder do cancelamento. Cara, essas análises elas precisam estar acontecendo para a gente poder estar exatamente definindo se está no rumo certo ou não e rapidamente poder fazer as avaliações. Então, eu estou muito alinhado com você. Eu acho que assim, se a gente puder passar uma dica aqui para a turma em relação à importância da definição dos principais indicadores, do acompanhamento disso e de usar isso como uma ferramenta de análise se por acaso o rumo está correto ou não, ele é fundamental. E o bacana é que quem tem redes de academias, por exemplo, pode comparar, puxa, por que que eu estou gastando mais nessa academia do que naquela outra? Vamos lá, se na média eu gasto 25% do meu custo de pessoal, 25% da minha receita da academia de custo de pessoal, por que que nessa academia eu estou gastando 35%? Pô, será que merece isso? Não merece isso? Então, esse tipo de análise eu acho, cara, espetacular. Espetacular e tem que acontecer. pô, agora já vamos trocar umas figurinhas. Vamos! É um prazer. Qual é o teu indi... Qual é Eu o teu sou. indicador preferido? Olha, Vamos sendo lá. bem sincero, o meu. Monta, vamos lá. Qual é? O Deixa, que tem deixa, na sua ótimo. cesta de preferidos, cara? O que tem na Cara, tua cesta de favoritos? Vamos lá. vamos lá. Eu vou botar assim em termos de. Tem um indicador. Eu vou tentar botar em ordem os principais, né? Tá. Eu tenho um indicador que eu gosto muito, que eu olho com bastante foco, que é o meu indicador de retenção anual. Então, o que que eu pego? Eu pego a quantidade de CPF, os CPFs que eu tinha no ano de, sei lá, exemplo, de janeiro de 2023, e eu verifico se esse CPF está em fevereiro de 2024, 13 meses depois. Então, por exemplo, índice de Permanência média. Permanência isso, média. isso. Então, Lifetime. o lifetime dele. Então sei lá, no caso da Bodytech, a retenção média anual de um cliente nos Estados Unidos é em torno de 72%, 73%, né? Da Life Fitness, Uhum. por exemplo, é 67%. E no caso da Bodytech, a gente tem um índice, eu posso falar, não tem problema nenhum, um índice de retenção anual de um cliente na Bodytech é em torno de 68%. Então, as minhas academias Tá. que estão abaixo de 68%, cara, eu vou lá e vou entender o que está acontecendo para ela ter um índice de retenção menor. E eu tenho academia com mais do que isso, porque a média é 60, como eu disse para vocês, de 67%, 68%. Então, retenção anual é uma coisa que eu olho, sem dúvida nenhuma. NPS é uma coisa que eu olho sim, mas o NPS ele me dá uma informação muito instantânea, talvez, do que está acontecendo nesse momento. Então, o NPS esse mês de uma academia está ruim porque, sei lá, quebrou o ar-condicionado, quebrou a Uhum. esteira, daí por diante. Mas é um perfil importante. E o outro mais três para não tomar muito tempo. Um, sem dúvida nenhuma, é o que eu vejo é a margem de EBITDA, é o resultado do resultado Uhum. do EBITDA dividido pela receita operacional líquida.
Ou tem academia com 25%, 30%, 35%, 40%. Porque quando eu tenho uma academia que está abaixo da minha média, obviamente eu vou olhar porque alguma coisa está acontecendo ali. Ou eu estou gastando muito em custo, estou gastando muito em limpeza, estou gastando muito em material, estou gastando muito em utility, como luz, água, coisas desse tipo. Será que eu consigo renegociar com o aluguel lá? Então, esse é um outro ponto importante. Margem de EBITDA é uma outra coisa que eu olho bastante, que é o meu resultado sobre a receita operacional líquida. Então, eu diria que NPS, a retention e margem de EBITDA seriam os principais. E do dia a dia, amigo, eu olho tudo, cara. Percentual de índice de renovação do MEI. Pô, tinha 100 clientes que renovaram, só 80 renovou. Caramba, 80% de índice de renovação. Pô, a nossa média é 85%. O que está acontecendo nessa academia? Então, assim, índice de renovação, índice de resgate, entrada de clientes novos, obviamente, é uma coisa importante. Ticket médio, para ter certeza que os clientes estão entrando com um desconto, cara, o menor possível, aquilo que a gente organizou. Outra coisa importante, só a última, é a minha receita de personal. Eu sempre avalio a receita de personal sobre a receita total. Puxa, essa academia tem 12% da receita dela vindo de personal. Pô, isso é bom, porque a nossa média é 10%. Então, eu acho que assim, na linha de receita dá para a gente olhar. E por último, cara, as linhas de custo são fundamentais, né? Eu realmente olho, como você falou, não é foguete. Custo de pessoal, custo de utility, aqui está aluguel, luz, água, telefone, água, gás, daí por diante. Custo de manutenção, custo de serviço prestado, que é limpeza, que é minha terceirizada, e materiais, essas 5 linhas, elas representam praticamente 70% de todo o meu custo. Então você vê, olhar 5 linhas, não é um foguete, olhar Sim. 5 linhas de custo, nessas cinco Pô, linhas de legal, custo para cara. ver se está andando, entendeu? É meio 80-20, é meio Pô, Pareto, né? Então, cara, você é é legal, especialista nisso. legal. Não, legal, legal. E aí, vamos explorar um pouco isso e tal. Bom, a primeira coisa que eu fico muito feliz é que o número um seu é o meu número um. Ah, e aí eu te digo o seguinte: no passado, eu sempre analisei o turnover, rotação, o churn, escolhe Aham. como que você quer O que é? chamar, Retenção. Aham. que de uma maneira aproximada Uhum. mede o tempo médio de permanência do aluno na academia. Você concorda? Perfeito. Se eu Perfeito. perco 5% ao mês, É em, isso. em 20 meses eu teoricamente troquei todo mundo. Então a Toda a base. permanência média está em 20. É. Agora eu vou pôr para você e já compartilhando com o pessoal, acho que é legal a gente dar umas dicas. Primeiro, como é que calcula a rotação? Boa. Divide quanto saem pelo número de alunos. Você tem 1.000 Perfeito. alunos, se você perde 100 por mês, você está perdendo 10% ao mês. Em teoria, em 10 meses você trocou todo mundo. Todo mundo. Tá certo? Perfeito. Perfeito. Por que eu sempre gostei da rotação? Porque é o seguinte, você pode ser muito bom de renovação. Uhum. Então, vamos dizer, você renova 75%, é bom. Só que é todo mundo mensalista na sua academia. Você perde quanto de por cento de alunos ao mês? É. 25. É bom Exato. acompanhar só renovação? Não. Não. A conversão é importante. Você Sim. converte 75% de quem visita, só que visitam 10 por mês. Lógico. Putz, você não cresce. A rotação, eu vejo que é uma maneira de chegar a um consenso. Então, eu sempre Perfeito. coloquei para o pessoal de academia o seguinte: não adianta você ser campeão de renovação, não adianta você ser campeão de rotação, de conversão, se isso não está relacionado de uma forma prática ao teu volume de alunos. Então, bacana, estamos hiper alinhados. Eu vejo o seguinte: rotação, CPF depois de um ano, eu vejo que é o grande indicador, porque ele minimiza os esforços, maximiza o resultado. Perfeito. Estamos Entendeu? É. super, super. E Luiz, uma NPS, coisa. diga. Não, então, eu estou comentando com você, e uma coisa bacana também é você depois, a gente avaliar, você deve ter feito isso várias vezes com vários milhões de clientes que você tem. Mas outra coisa legal é você depois entender um pouquinho de qual o perfil do cliente que renova ou que Ah, ficou. Eu acho que isso é claro, bacana, porque claro, claro. quando a gente olha isso na Bodytech, a gente vê claramente, é quase que faz sentido, é racional, mas é que o cliente que tem média e alta frequência,
ele renova. O cliente que tem zero e baixa frequência não renova. Então, por exemplo, Ah, no mês passado, estava mostrando para o meu time aqui, sim, a gente, 80 dos clientes que renovaram os seus planos no mês passado, 88% deles tinha média e alta frequência. E eu estou chamando de média frequência 8 ou mais vezes no mês. sim, 88% que renovaram tinha sim. média e alta frequência. 77% dos clientes que não renovaram tinha baixa ou zero frequência. Então, não é o Luiz, estatístico, pô, falando, não. É assim, temos que fazer o cliente frequentar. Ah, bacana, esse é o primeiro ponto. Ah, outra coisa que você conhece isso melhor do que eu. Cara, os primeiros 120 dias são fundamentais para esse cara, putas, entrar. Então, cara, se eu perco, putz, dos 40% dos clientes que eu perdi ao longo do ano, praticamente no caso, no meu caso lá da Bodytech, vale a experiência prática aqui, puta, 20% dos clientes dos 40 eu perco nos primeiros 4 meses. Então, eu preciso dar atenção para esse cara nessa entrada na atmosfera. Então, pô, tenho que atacar. Pô, o cliente que renova, ele tem normalmente um plano mais longo. Pô, então vender um plano anual faz sentido, porque ele tem uma chance maior de ficar. O cara que faz aula coletiva, ele tem um índice de retenção maior do que o cara que vai lá e só faz esteira. O cara que faz personal, quanto mais ele gasta, mais ele também tem um índice de retenção. Então, esse tipo de análise, vamos chamar assim, tática, analítica, ele é bacana, porque ela acaba meio que direcionando o teu plano estratégico, né? Então, acho que essa é Pô, outra legal coisa que legal. você pegou o meu segundo favorito. Ah, O meu segundo favorito, o meu segundo favorito é o acompanhamento da assistência, que é uma boa. coisa, você sabe que é pouco comum no Brasil, mas se você pegar dentro dos KPIs na Europa e Estados Unidos, Uhum. o número que eles olham é o número de assistências, se tem mais gente vindo mais vezes. E aí eu vou Entendi. te dar um dado, eu acredito que você tenha, mas fica aqui para A turma. 30% em média das pessoas que se inscrevem numa academia não utilizam. É, 30% em média. De cada 10 que se inscreve, 3 não utilizam. três utilizam. Aí, desses que não utilizam, obviamente 75% não renova. Se você trabalhar bem, você reduz isso à metade. Então, eu diria o seguinte, cara, você tem a chave da porta de trás na mão. É, Faz vir. E isso está em uma relação também que a gente olha e fala, pô, então acho que no segundo nível fica NPS e assistência. assistência. Porque o que acontece? Se ele está satisfeito, o NPS é bom e ele está vindo, legal. Se ele É, está vindo, mas o NPS está ruim, pô, cada dia que ele vem é uma má notícia. Então, é. não funciona. Então, eu vejo que isso é bem legal e esse é o meu segundo. Agora, Luiz, Agora, só uma coisa fala. importante que você falou, só para voltando. Cara, uma das coisas que eu penso que a gente pode estar ajudando a turma aqui é não adianta o gestor ficar com esses dados para ele. Tem que compartilhar com a Ah, turma. não. Entendeu? Porque Não. a turma tem que ter essa vontade, esse tesão de dividir com a galera e de mostrar, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, o que fazer para melhorar. Olha, nosso índice de renovação tá bom, nosso índice de retenção tá bom, nosso Sim. NPS está bom, como é que a gente faz? Porque, no final das contas, cara, no meu caso, quem é a Bodytech? Pô, não é o Marcelo Viana. Quem é a Bodytech que é a equipe do front-end, é a linha de frente. São eles que entregam a marca, são eles que entregam o serviço, entendeu? Sim. Se essa galera não tiver literalmente consciente e com os dados compartilhados do bem ou do mal, do que fazer, cara, você não consegue realmente mudar a qualidade do serviço, né, para o cliente, entendeu? Então, acho que sim, o Ah, com compartilhar essas certeza. informações com a turma da Claro. frente, com o seu gerente, seu coordenador, com o seu professor, cara, ele é fundamental para a pessoa ver a mudança de patamar que ele está tendo, corrigir rumos. Eu acho que esse é um assunto importante. A gente acaba no dia a dia operacional com os problemas, investindo pouco tempo em compartilhar esse negócio com o time, né? De, ó, gente, como é que está indo, como é que a gente pode melhorar, o que que deu certo, o que que deu de errado, né? Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de Não, indicadores. legal, Não é cara. só para você, para mim, né? Eu vou explorar agora o teu favorito aí também, que é o meu. Nós estamos muito alinhados nisso. Quer dizer, Ah, bom senso é bom, né? Porque bom senso ele flui, né, cara? Não tem muito o que discutir. Então, você falou de EBITDA. Ótimo. uhum, É, eu proponho aqui a gente trazer de uma maneira mais perceptível para talvez de algumas pessoas que estão com a gente. Vamos falar sobre fluxo de caixa livre. tá bom. Do quanto eu faturo, quanto tem que sobrar.
É isso. É claro que é uma conta mais simples, mas talvez para alguns poderem lá pegar o teu papelzinho e fazer uma conta. Uhum. Vamos falar sobre o que Marcelo considera saudável. É claro que você tem que olhar sobre fluxo de caixa livre, pensando na amortização do investimento. Mas vamos dizer o seguinte, trazendo de EBITDA para fluxo de caixa, que é o seguinte, eu tenho 100 mil de receita. Tá. Quanto é um bom parâmetro para sobrar no fim do mês? Qual é o percentual da receita que você classifica como, poxa, isso é um bom resultado? É claro que é muito amplo o que a gente está colocando, É. mas também eu vejo que existem falsas expectativas, muitos gestores que acreditam que vão ter de fluxo de caixa livre 60% da receita. É. Então, assim, numa visão bastante ampla, É. como que você vê a margem de rentabilidade com base na receita bruta? Luiz, olha, eu vou dar esse exemplo com a minha experiência, e aí eu vou usar a oportunidade de, de, de ter tido alguma experiência lá fora com as redes de academia, Planet Legal, Fitness, Anytime Fitness, legal. Lifetime Fitness, Equinox e tudo mais. Entre 25, na média, obviamente você tem pontos fora da curva, tá? Mas eu diria o seguinte: Claro. se nós dois estivéssemos montando um negócio junto aqui com alguém aqui da turma, eu diria que alguma coisa entre 25% e 35% é uma boa margem. Eu, no caso da Uh, Bodytech, eu tenho casos melhores do que esse, e te explico por quê. Quando você tem uma academia onde você tem uma taxa de um custo de locação bem negociado ou barato, isso faz muita sim, diferença na margem, porque o custo pessoal, a gente pode fazer algum tipo de milagre, mas é um atendimento, sim, não tem muito como mexer. Eu sim, tenho que ter sim. professor bem pago, professor de coletiva bem pago, tem que ter a turma da limpeza. É limpeza, né? Luz é luz, água é água, locação de equipamento para quem tem, material, manutenção. Então, assim, por isso que a pergunta tua é bem objetiva e minha resposta é mais objetiva ainda. Entre 25% e 35%, eu acho que é Nossa, perfeito, uma realidade. Seja um perfeito. louco. Obviamente você pode falar, puta, Marcelo, mas eu tenho uma academia que me deixa 55. Pô, parabéns, você está com uma quantidade de clientes espetacular, com um ticket médio espetacular e fatalmente com custos aqui naquelas 5 linhas que a gente falou, cara, muito bem administrado, mas entre 25% e 35%, a minha Pô, experiência na Bodytech é boa. Alguma coisa é o nesse sentido. número, é o meu número, e aí eu complementaria para o pessoal fazer uma análise, eu diria o seguinte, veja se você está em acordo. Entre esse 25 e 35, esse dinheiro que eu tenho como margem de lucro, Uhum. ele deveria ser suficiente para repor no meu bolso o que eu investi para montar a academia, dinheiro presente, Tá, entre 3 anos e 4 anos. Ou seja, eu peguei 500 mil legal. reais, montei uma academia. Em 4 anos, o 25 a 35 do lucro tem que me devolver os 500 mil reais. Ou seja, entre 3 e 4 anos, eu tenho 500 e mais uma academia de 500. Está dentro? Luiz, eu acho que a tua expectativa está absolutamente realista. Realista. Eu acho que isso você se diferencia no mercado por ter essa ponderação realista, entendeu? Eu acho que essa é a realidade. Pô, tomara que tenha um ramp-up muito melhor do que a gente esperava Claro. e que isso aconteça num tempo menor. Mas eu acho que essa tua análise está perfeita, cara. Eu acho que esse é um mundo realista. Mundo realista, sem dúvida nenhuma. Legal, legal. Manda lá, sobre gestão, cara. O que te vem aí que é importante a gente conversar, né? Bom, Ah, tem muita eu coisa, acho, mas o que não, que, tem. o que que você está sentindo falta da gente falar? Pô, vamos falar sobre isso. Não, eu acho que tem duas coisas bacanas. Primeiro, eu acho que eu queria pontuar com você, queria tua opinião. Responsabilidade do líder. Cara, eu fico brincando. É montar time vencedor. E montar time vencedor consiste em contratar pessoas melhores do que você. Identificar, capacitar e reter talento. Cara, assim, talento atrai talento e medíocre atrai medíocre. Cara, você quer jogar tênis com um cara melhor do que você. Eu Exatamente, quero nadar com você, que nada muito exatamente, melhor do que eu. Entendeu? exatamente. Medíocre traz, cara, o ritmo, a performance do time mais barato. Então, assim, cara, contrata devagar e demite rápido depois de feedbacks. Essa é uma frase célebre do Então, acho que assim, negócio. acho que identificar, capacitar e reter talento, montar time vencedor, pessoa com ambição, que queira ser protagonista, pessoa que
que realmente queira fazer mais do que se esperam dela. Eu acho que esse é um ponto importante, porque esse é o drive. Eu sempre lembro que a performance do líder é resultado do trabalho da sua equipe. Então, contratar um cara mais ou menos, contratar um cara pior do que você, não adianta nada. E outra coisa importante, pensar sempre no processo de sucessão, né? Uma pessoa insubstituível, uma pessoa não promovível. Então, cara, o tempo todo você tem que ter os teus people bets, que são as pessoas que você está apostando que vão estar no processo de sucessão para estar no teu lugar e fazendo um serviço melhor do que você. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Montar a equipe, pensar no processo de sucessão, contratar pessoas talentosas. Eu acho que esse é um drive, cara, fundamental, importante. Eu fico brincando quando alguém chega a mim e fala, não bati minhas metas porque a minha equipe não é boa. Eu falei, cara, você que contratou a tua equipe, você definiu que entra Puta, no ônibus, entendeu? é a questão do espelho ou da janela, né? É Eu vejo o isso, seguinte: quando deu certo, olha na janela, o time fez. Quando deu errado, olha no espelho, você que errou. é Você, isso. líder, errou. Deu errado, você tem que olhar no espelho, porque é o seguinte: contratou as pessoas erradas, não definiu o processo claramente, não acompanhou. Deu certo? Palmas para o time. Eu penso dessa forma, entendeu? Eu também. A diferença entre olhar no espelho e na janela. E Não esse funciona. negócio, Luiz, e outra coisa, você concorda? Assim, a gente não está no mercado de esteiras, de elípticos, de escada, a gente está no mercado Não. de pessoas, de comunidade, de tribo, de entrega de resultado, de excelência de serviço, de atenção aos detalhes. Esse é o nosso negócio. Então, cara, contratar time vencedor, pessoas diferenciadas é fundamental. E acho que esse é um primeiro, um drive importante que a gente não pode deixar de olhar, né? E que mais? E cliente, Luiz? Você que fala muito de Ou, cliente, o que que te chama a atenção nesse assunto? veja só, quando a gente olha para o nosso perfil aí de cliente, o que a gente tem hoje, né, Marcelo, é uma diversidade enorme, tá certo? Então, é, é difícil você traçar um estereótipo, né? Porque você tem, e eu vejo que a grande desafio é você ter uma boa comunicação horizontal. Perfeito. Eu acho que no nosso negócio, não é uma questão de ser raso, é falar bem com todo mundo. É difícil você querer caminhar numa linha vertical. Por quê? A gente trata com uma diversificidade enorme. E esse talvez seja um dos grandes desafios na nossa operação. E aí também você coloca a razão pela qual a gente vê, principalmente, né, no mercado europeu e americano, a expressividade do crescimento das micro jeans, as É, boutiques, que estão fechadas em nichos de apaixonados trabalhando para pessoas é, apaixonadas. E você vê que esse é um mercado explosivo, porque você consegue criar um contexto muito mais inclusivo, muito mais direto, e esse é um grande desafio quando a gente pensa nas academias de forma geral. Agora, deixa eu te dar uma coisa, eu estou olhando aqui no nosso reloginho de alarme, Ah, nós temos 50 segundos. então A conversa fluiu, estou vendo nossa, ali, eu ó, tô achando que tem estamos 20 numa minutos, amigo. regressiva. Então a gente Estamos pode dar numa regressiva. uma informação final para a turma. O que que você Então sugere? manda lá que temos 30 segundos Então, ali, lá, cara. eu acho que eu queria terminar lembrando para tu uma coisa importante. Cada vez mais, seja academia de ginástica, cara, os produtos hoje em dia são parecidos, serviços são similares, as inovações de hoje têm curto ciclo de vida, a gente lança uma coisa, uma semana depois o concorrente copiou do lado. Eu bato na tecla o tempo todo. Para a gente fugir da manada, para a gente ter sucesso, a gente precisa ser diferente. Ninguém para tirar foto de vaca branca, mas você para tirar foto de uma vaca roxa, posta no teu Instagram, posta no teu Facebook, posta no TikTok. Então, acho que esse é um desafio bacana. A gente precisa entregar uma experiência superior à expectativa, a gente precisa gerar emoção, a gente precisa ter atenção aos detalhes, e só assim que a gente vai ser só assim a gente vai ser insubstituível pelo nosso cliente se a gente for diferente. Então, acho que o que o Luiz falou é importante.
Cara, encontre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é diferente, que o cliente perceba, cara, e siga isso com disciplina, que isso vai fazer você ter sucesso. Você, amigo, Pô, cara, não, legal, legal. Vamos explorar mais alguns minutinhos de overtime. Ah, eu endosso e pratico e assumo totalmente a tua colocação. E eu acrescentaria uma questão que é o seguinte: eu vejo, né, no convívio com diferentes gestores, que o negócio tem que ter uma relação muito íntima com o seu DNA. Ou seja, se você tem cultura de gerenciamento low cost, você vai ser um grande gestor low cost. Se você tem cultura, fixação, obsessão por detalhes, você vai ser realmente um grande gestor de mercado prime. Agora, se você não tem essa consciência e essa sinergia entre o teu propósito e as tuas crenças, eu vejo que fica muitas lacunas entre o pensamento e a ação e o resultado final para os clientes. com Então, certeza. eu vejo que é muito importante, dentro dessa linha que você colocou com total assertividade, essa sinergia entre o posicionamento, o conceito do negócio e as tuas crenças reais. Explorando um pouquinho aqui para a gente dar aquele final, eu complementaria com isso, ou seja, sempre seja muito coerente com as tuas crenças pessoais, com os teus valores, aquilo que você realmente acredita, porque se torna uma extensão de você, o teu negócio. Faz sentido isso? Pô, perfeito, amigo. Cara, olha, é sempre um prazer estar com você, sempre uma lição MBA free. Perfeito, amigo. Prazer estar com você, Pô, Luiz, e com a super, turma aí super, também. super legal. Espero que o pessoal que curta o quanto nós curtimos essa nossa Muito. conversa, que poderia se estender aí por muito tempo, tá E certo? estamos sempre à disposição, Luiz. Pô, conta sempre comigo, Pô, amigo. legal. Espero que a gente tenha sido aí capaz de transmitir, primeiro, inspiração e dicas para fazer acontecer. Eu vejo que assim melhores resultados tá na mão de quem está aqui com a gente. É, É e sair para Luiz, fazer. é igual eu fico brincando, é igual livro, ou então uma conversa como essa. Se gerou uma reflexão, valeu a pena. Se gerou Com uma reflexão certeza. do tipo, puta, eu até sabia disso, mas o dia a dia operacional tem feito com que eu não coloque isso de forma mais efetiva no dia a dia. Que a gente falou aqui, você falou e eu falei. Eu acho que aí a gente ficou feliz e atingiu o objetivo assim. Uma reflexão da turma aí daquilo que você, tanta coisa bacana que você falou, acho que já valeu a pena. Muito sábio. Bom, super obrigado. Pô, foi um grande prazer, Prazer. cara. Uma Também, honra. amigo. Muitas coração aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, porque por vocês nós tivemos esse momento de prazer, senão a gente nem estaria aqui. Obrigado a vocês que nos proporcionaram esse momento de grande alegria. Valeu, turma. Sucesso. Abraço. Abraço.